E agora, turminha, nossa aula de história. Então, vamos lá para a nossa apostila de história, página 32. Coloquem a data de hoje, dia 16 de outubro, onde nós vamos ver a importância dos relatos de memória. Então, nós temos aí, né, a nossa visitante lá na escola Mundo Mágico, e ela fala assim: vocês sabem a importância dos relatos de memória para a sociedade? Aí o Ita, né, muito esperto, para os indígenas, os relatos de memória são importantes para transmitir aos mais jovens os conhecimentos dos antepassados. E aí a professora Fernanda pergunta: e os outros grupos sociais? Será que fazem como os indígenas? Será que nós aprendemos coisas com os nossos antepassados? E na sua opinião, qual é a importância desses relatos de memória? Eles têm a mesma importância para os indígenas e outros grupos sociais? O que você acha? Você vai colocar aí a sua resposta. A professora Fernanda utilizou o exemplo dado por Ita para explicar a importância dos relatos de memória. Antes do surgimento da escrita, muitos povos transmitiam seus saberes e histórias oralmente. Isto é, as pessoas mais velhas narravam seus saberes para os mais novos, os quais, quando envelheciam, os transmitiam para a seguinte geração, para a geração seguinte. Ainda hoje em dia, né, existem sociedades que não possuem escrita e permanecem transmitindo seus saberes por meio da oralidade. No Brasil, parte desses saberes está preservada nos mitos, nas lendas, nos causos que fazem parte do nosso folclore. E aí, os mitos, lendas, são tudo coisas que as pessoas inventaram, criaram, né? Sempre tem um fantasma, tem algo sobrenatural que não existe, mas que mesmo assim eles continuam transmitindo. E você, se lembra de algum mito ou alguma lenda que tenha lido ou escutado? Qual foi ela? Você sabia? Olha lá, número 3. As lendas e mitos do folclore brasileiro são semelhantes aos relatos das memórias atuais? Será que as nossas memórias, né, o que a gente passa para os nossos filhos, para os nossos netos, né, será que é a mesma coisa que transmitir um mito ou uma lenda? O que você acha? Presta atenção, os relatos de memória são parte desses conhecimentos transmitidos oralmente. Contudo, eles são formados por histórias reais. Os nossos relatos de memória são histórias reais, histórias que aconteceram de verdade e ficaram registrados nas lembranças. Quando a vovó, o vovô conta algo que aconteceu no passado com eles, é um relato de memória que aconteceu na vida do vovô. E a lenda e o mito, será que realmente acontece? Então, presta atenção para você responder a questão da página 32, ok? E aí nós vemos, né, as pessoas conversando, trocando experiências. Então, por meio dos relatos de memória sobre pessoas, grupos sociais e lugares, conhecemos e descobrimos os processos de mudança e permanência que fizeram parte da história deles. Muitos historiadores utilizam esses relatos de memória para compreender os modos de ser e viver das pessoas do passado. Lembra que a gente já conversou como era, a Pro já falou como era antigamente? Que não tinha nada de tecnologia, a televisão era diferente, é um relato de memória. Quando vocês estiverem mais velhos, vocês também vão lembrar de coisas que vocês viram no passado e vão contar para os filhos de vocês. Então, olha só o que o nosso amigo está falando.
Enquanto os mitos misturam elementos reais e fantasiosos, os relatos de memória narram eventos reais. Com isso, ele já deu uma dica para você responder lá na página 32. E por falar nisso, mitos e lendas, relatos do passado. Os mitos e as lendas são histórias que já existem, há milhares de anos, e eles foram preservados por causa da sua riqueza de ensinamentos e por representarem a cultura de um povo. Da mesma maneira que hoje nós buscamos entender o mundo em que vivemos no passado, as pessoas queriam compreender a si próprias e o mundo em que viviam. Então, por isso que elas criaram explicações para diversos tipos de fenômenos diferentes. Desde o início do universo e da humanidade até os acontecimentos do cotidiano. Os mitos e as lendas estão presentes em nosso cotidiano desde muito antigamente. Porém, como numa brincadeira de telefone sem fio, eles podem sofrer alterações por causa do tempo e da cultura de quem contou. Você já brincou de telefone sem fio? Então, a gente escuta uma coisa, quando chega lá no final, não é nada daquilo, mudou muita coisa. Assim acontece com as lendas. Às vezes a gente aprende de um jeito e quando a gente vai ensinar, a gente ensina com alguma história, com alguma coisa diferente. E a gente vai modificando. Então, nem sempre um conto é contado da mesma forma em lugares e tempos diferentes. Aqui o nosso amigo Massara, ele fala que ele gosta da lenda do Boitatá, lá da região sul do Brasil, que ela é contada de uma forma diferente da lenda do Boitatá, que é contada na região nordeste. Então, aqui nós teríamos um trabalhinho em grupo, em dupla, né? Vocês iriam pesquisar uma lenda indígena do Brasil de que vocês gostassem. E depois vocês iriam ver as semelhanças e diferenças. Mas você pode pesquisar a lenda do Boitatá na região sul e na região nordeste. E você vai descobrir quais são as diferenças e semelhanças entre elas. E aí nós vamos para as memórias dos moradores do município. A Marina ficou bastante pensativa e interessada em saber como as pessoas ajudam a compor a história de uma pessoa e de um lugar. Ela entendeu que o município e seus espaços são o quê? São importantes para a vida cotidiana dos habitantes locais. As escolas, os comércios, as áreas de lazer e muitos outros espaços têm a sua história. Muitas vezes ligada à história pessoal dos moradores, que de alguma forma sempre interagem com esses lugares. Então, recorde com os colegas o que você já estudou sobre os grupos sociais do campo e da cidade. Pensa no grupo social do campo e da cidade. Quais são os grupos sociais que vivem no campo? As memórias desses moradores da cidade, do campo, preservam modos de ser e de viver, histórias, saberes que faziam parte da comunidade em uma determinada época. Para cada grupo de pessoas ou indivíduo habitante de um município, os relatos de memória guardam um significado. Por exemplo, presta atenção, para os moradores de um bairro, as memórias podem estar associadas a uma festividade local muito popular ou a jeitos de brincar e se divertir, né? Se a gente pegar aqui em Ribeirão, nós temos a Igreja do Pilar, Nossa Senhora do Pilar. Foi a primeira igreja construída, né? Por Antônio de Lemos, ele construiu essa igreja. E aí, ela ficou sendo parte da história do município. Ela conta algo do nosso município, quando ele iniciou. E o que acontece? Tem a festa da Nossa Senhora do Pilar todo ano.
Este ano não teve por causa da pandemia, mas sempre tem. Então, ela guarda a memória do bairro, lá do bairro do Pilar. Já para um grupo de trabalhadores, as memórias podem estar ligadas a modos de saber, fazer ou tecnologias comuns em uma época. Olha só esta imagem que nós temos aí de antigamente. Olha lá, arar a terra era uma tarefa realizada com a ajuda de um animal e um arado simples, construído geralmente com madeira. Será que essa prática também é possível hoje em dia? Sim, em pequenos locais as pessoas ainda utilizam, mas em grandes locais, em grandes áreas, será que eles ainda utilizam essa forma para arar a terra? Não, né? Hoje em dia nós temos a tecnologia, os grandes tratores que vieram para auxiliar, para ajudar o homem. Então, aqui na número 2, você vai responder. As memórias de quais grupos estão relacionados à escola em que você estuda? Quem será que está guardado na memória da nossa história? Se a gente pensasse na história da nossa escola, o que poderia estar associado à memória da escola? Que grupo social? E aí você vai registrar aqui embaixo, certo? E aí nós vamos discutir o presente. No tempo atual, a vida em sociedade está cercada por tecnologias modernas, não é mesmo? Olha só, nós temos muita tecnologia na nossa casa. Pare e olhe aí na sua casa ao redor quanta tecnologia tem. O desejo de ter o que é mais moderno pode fazer com que, aos poucos, deixemos de dar atenção aos modos tradicionais de saber fazer. Então, de que maneira o consumo de tecnologias modernas pode contribuir para o desaparecimento de jeitos tradicionais de saber fazer? Pensa um pouquinho, reflita aí sobre o assunto com o papai e com a mamãe. Mas, em meio a esse contexto de tantas tecnologias, muitos artesãos e trabalhadores têm se mantido firmes na preservação de seus saberes, para que estes continuem vivos para gerações futuras. Antigamente, a mamãe, né, ensinava as meninas a bordar, a tricotar, a fazer crochê, a costurar. E hoje em dia, será que esses saberes ainda são passados? Pois é. Então, nós vamos ver agora um trechinho, né, de um caso na página seguinte. Inspirado no avô e no pai, Manuel Bezerra da Silva, de 55 anos, mais conhecido como Mestre Benzinho Cambiuá, deu seus primeiros passos no artesanato aos 15 anos. O aperfeiçoamento chegou com o tempo e também com a prática. Bezinho, que mora no município de Ibimirim, no sertão do Pernambuco, investiu tempo e amor em suas produções artesanais na madeira. O mestre já ensinou suas técnicas aos vários jovens da comunidade, localizada entre os municípios de Ibimirim, Inajá e Floresta. Alguns desistiram, outros continuaram, mas hoje tem uns 3 artesãos aqui que continuam repassando as dicas que eu dei para eles. Olha só, então o mestre Bezinho, né, Bezinho, ele passou a tradição dele de fazer o quê? De trabalhar com a madeira. Muita gente que ele começou a ensinar desistiu por achar às vezes difícil, por não gostar, mas outros continuaram e estão passando esta profissão para os demais. E é uma profissão muito bonita. Talhar assim em madeira deve ser muito difícil. E no município ou na região onde você mora, há saberes tradicionais? Se sim, quais são?
Pesquise imagens que representem esses saberes. Depois, recorte-os e cole aqui embaixo. E na sua opinião, as tecnologias modernas podem nos auxiliar na preservação desses saberes? De que maneira? O que você acha? Então, nós ficamos por aqui. Vou dar um tempinho para vocês fazerem a lição, daqui a pouco a gente volta para corrigir.